Meu querido irmão, meu querido amigo, que a graça do Senhor Jesus seja com todos. É uma alegria muito grande estar com você aqui mais uma vez no nosso canal para falar sobre aquilo que precisamos saber sobre o Apocalipse. Nesse momento eu faço aqui uma pausa na sequência de explanações a respeito dos fatos apocalípticos, da sequência que a gente vai falar. Falamos na última aula a respeito do Anticristo parte 2, a marca da besta. E vamos falar na próxima aula, no próximo vídeo, a respeito do arrebatamento dos salvos. Mas eu gostaria de fazer um intervalo e falar com você hoje sobre alguma coisa bem interessante, que também é do contexto apocalíptico, que também está no contexto da revelação, aquilo que Jesus quis nos dizer para os dias finais. O nosso assunto é 3 conselhos de Jesus para dias finais. A palavra de Deus está fundamentada para a nossa reflexão nesse momento em Mateus, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 24, versículo 4. Depois nós vamos ler o versículo 42 e depois o versículo 40, aliás, depois o versículo 6. Assim nos diz a palavra de Deus, Jesus falando aos seus discípulos e a todos nós. Diz a Bíblia: respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane. Versículo 4, Mateus 24, 4. Agora, Mateus 24, 42. Assim nos diz Jesus, a palavra de Deus é escrita por Mateus. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vigiai. E no versículo 6, o Senhor Jesus falando ainda, ele disse: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Então, meus irmãos, meus amigos, nós temos aqui 3 conselhos de Jesus para dias finais. A gente fica sempre pensando que Apocalipse trata de caos, de destruição. Na verdade, a revelação de Cristo, a revelação contida nos fatos apocalípticos que estão em toda a Bíblia, estão no livro de Apocalipse, estão em Mateus, estão no Evangelho segundo João, estão em 1 João, estão no Antigo Testamento, Isaías, Daniel, Ezequiel. Vários livros da Bíblia falam a respeito do contexto apocalíptico, do contexto da revelação de Deus para os últimos dias. O Apocalipse significa isso, revelação de Deus, revelação de Jesus. Agora, é o que? É o julgamento de Deus sobre o homem, sobre Satanás, sobre a criação caída pelo pecado, Satanás e seus anjos. O Apocalipse não é causa catástrofe meramente, apenas, mas tem muita coisa boa também no Apocalipse. E o que é que a gente vai falar hoje aqui? Eu quero falar sobre como é que deve ser o pensamento do cristão. Como deve ser o pensamento do servo de Deus, do homem, da mulher, da pessoa que realmente confia em Deus. Esses 3 conselhos que nós encontramos aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Jesus segundo Mateus escreveu, e outros textos da Bíblia também, mostram para a gente qual é o desejo de Jesus para o nosso sentimento, para a nossa atitude, como é que a gente deve pensar. O Senhor está nos chamando a atenção para aquilo que vamos pensar, como é que nós estaremos diante dos fatos que estão acontecendo. O Senhor nos preparava, o Senhor preparava seus discípulos, preparava cada um de nós para um sentimento adequado, o melhor. A melhor maneira de pensar, a melhor maneira de sentir, a melhor maneira de viver, a melhor maneira de agir. Então Jesus coloca esses conselhos disponíveis no meio de toda aquela narrativa que ele faz, claríssima. Nós temos a certeza, a convicção plena da volta de Jesus. E temos a convicção de que os fatos apocalípticos, eles denotam, apontam a volta do Senhor. E o Senhor está voltando muito em breve. E quais devem ser os nossos sentimentos nesse momento de pânico, de agonia, de desespero, de alegria, de esperança, de amor, de paz? Quais devem ser os nossos sentimentos? O que é que o Senhor Jesus queria nos ensinar? Qual era o seu objetivo, meus amados? Então gostaria nesse momento de falar de 3 conselhos que estão aqui presentes, devem estar presentes no meu coração e no seu, essas atitudes, esses sentimentos, essas escolhas espirituais e mentais, escolhas que irão influenciar o nosso comportamento.
que devem contagiar as igrejas do Senhor, o povo de Deus, nesse momento final. O primeiro conselho que encontramos aqui está no versículo 4 de Mateus, capítulo 24. Jesus disse, é um verbo. O verbo é a ênfase desse versículo. Acautelai-vos. Jesus estava querendo dizer para a gente que no meio de tudo isso que está acontecendo, que estaria acontecendo, que iria acontecer para ele no passado, claro que para ele como Deus onisciente nunca existe passado, mas do ponto de vista em que eles estavam naquele contexto histórico, apontando para o futuro, ele disse para nós que estaríamos aqui, ele disse para você e para mim, tenha cuidado, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Jesus estava se referindo a ser cauteloso, a não ser enganado por pregadores falsos. Versículo 5 está aqui. Pregadores falsos queriam dizer eu sou o Cristo, ou esse aqui é o Cristo. Virão pregadores falsos profetas, nós já falamos nisso. Virá o anticristo e os anticristos, já estão presentes. Políticos falsos, está no contexto também. Ideias falsas, mentiras, doutrina falsa, falsos evangelhos. 1 João capítulo 4, verso 1, manda que nós provemos os espíritos, porque nem todo espírito vem de Deus, que nós sejamos cautelosos em provar, em pensar, em analisar as mensagens, as palestras, as afirmações, os discursos que estariam sendo proferidos. Então Jesus disse aqui, através de João, 1 João 4, verso 1, João escreveu, amados, não creiais a todo espírito, mas provai, testem, provem. Tenham convicção se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, pessoas falando mentiras. Então, cuidado com os falsos políticos, cuidado com os falsos profetas. Mateus capítulo 7, versos 15 e 16, Jesus dá uma receita aos seus discípulos para nós que tememos a Deus, que nós avaliemos as obras, avaliemos os frutos, os resultados, a vida das pessoas, para ver se há uma coerência ali, para ver se aquilo que eles estão pregando, que estão ensinando é verdadeiro, se tem fundamento, palavra de Deus, se tem fundamento bíblico, se tem fundamento no contexto, se o que eles querem realmente é abençoar ou tirar proveito das pessoas. Eu quero dizer ao falso pregador, eu quero dizer aos falsos políticos, aos falsos mestres que estão conduzindo pessoas a uma ruína espiritual, material, social. Saiba que o julgamento de Deus virá. O julgamento de Deus não vai tardar. Nenhum ato injusto, governos injustos, juízes injustos, tribunais injustos serão julgados pelo grande tribunal de Cristo. Então, arrependa-se. Se você tem vivido uma vida, de corrupção, tem vivido uma vida de pecado, arrependa-se. Se você é alguém que está enganando, manipulando pessoas, arrependa-se, porque todo mundo vai lidar com os efeitos dos seus pecados. Todo mundo. Então, limita seus pecados. Tenha cuidado para você não ser o pecador que engana os outros. Tenha cuidado para você não ser enganado e enganar as pessoas. Acautelai-vos. Primeiro conselho de Jesus. Há um segundo conselho aqui no versículo 42 em diante. Jesus diz, vigiai porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. O segundo conselho é esse. Seja apercebido, fique atento, sirva a Deus e sirva as pessoas. Esse é isso que Jesus espera, uma atitude de serviço, de vigilância, de diligência, de comprometimento, de santificação, de retidão, constância. Isso é que implica a utilização da palavra do verbo vigiar. É a constância do cristão, a constância do temente a Deus, da pessoa que busca a Deus. Continue temendo, continue orando, continue pregando, continue servindo, continue se santificando, continue adorando ao Senhor, continue contribuindo com a obra de Deus, dizimando, ofertando, orando, abençoando as pessoas, socorrendo os necessitados, amando, perdoando. Continue buscando a Deus, tenha esperança, perdoe, ame, pregue o evangelho de Jesus. Paulo fala de evangelhos falsos. Se um anjo do céu viesse, pregasse um outro evangelho, além daquele que estava sendo pregado por ele, que nós não aceitássemos, que ninguém aceitasse. Existem falsos evangelhos,
Existem atitudes que não devem ser a nossa atitude. A nossa atitude deve ser de vigilância. E aí a palavra de Deus, no próprio Jesus falando aqui também, a parábola da figueira, mandando olhar para Israel, já falamos sobre isso no vídeo anterior. Olhe o que está acontecendo ao seu redor e entenda que tudo isso aponta para Jesus. O Senhor Jesus está voltando e Ele quer ter um encontro com você. Ele quer usar a sua vida para a glória dele. Ele quer que você tenha paz. Ele quer que você ore, busque a Deus e sinta a vida alegre que Ele pode proporcionar. A vigilância nos leva a ver, a enxergar. Você está enxergando? Você consegue ver? Peça para Deus tirar as vendas dos seus olhos, porque o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Peça para Jesus arrancar toda a venda dos seus olhos, para que você veja a luz, para que você, se for o caso, saia das trevas, ou para que você não olhe a vida com desesperança, meu irmão. A vida não foi feita, nesse momento, não é um momento para desesperança, é um momento para vigilância, para trabalhar, para servir. O contexto fala sobre isso aqui. Jesus falou aos seus discípulos, falou à multidão, o meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Isso quer dizer constância. O apóstolo Paulo falou que o vosso trabalho não é vão, o Senhor, isso quer dizer trabalho. Deus criou o homem para trabalhar para a glória de Deus. Produza frutos, faça seu trabalho, não pare. Continue, está cansado, descanse. Deus é o Deus do descanso também. Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Eles descansarão no Senhor. O Salmo 37 manda descansar no Senhor, repousar, boiar sobre o mar das promessas de Deus, confiando. Você só consegue boiar se você relaxar e confiar. Durma na mão de Deus como sendo o seu colchão. Acorde para servir ao Senhor e servir as pessoas com amor, para a glória de Deus. Não queira ser servido, seja humilde, lave os pés, simbolicamente falando. Seja alguém humilde, baixe a sua cabeça, pare de estar dando desculpas, pare de ser preguiçoso, se for o seu caso. Haja, tome atitudes, tome ações, transforme projetos bons em ação, peça a Deus sabedoria, articule, empreenda, trabalhe, vigie, mas sempre esteja olhando para o Senhor, olhando para cima, seu coração apontando para o céu, dizendo: Jesus, quando é que tu vais voltar? Eu quero estar atento, eu não quero me perder nos meus projetos, não quero me perder nas minhas articulações, no meu trabalho, nas minhas atividades, nem nada que me prenda. Eu quero estar livre, desembaraçado do pecado que tão de perto nos rodeia. Para viver para a glória de Deus, mas viver vigilante, atento. Eu não quero perder um segundo na minha vida. Eu quero estar atento, eu quero usar o tempo, eu quero gerenciar meu tempo, ser produtivo para a glória de Deus. Ajudar todo mundo que eu possa ajudar, falar de Cristo, viver Cristo, para que as pessoas se convertam e louvem a Ele, e descubram como Ele é bom. Para que ninguém vá para o inferno, mas vá para o céu arrependido e abraçado ao Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, que é o único mediador do universo. O Deus Todo-Poderoso e Sábio, o único Deus sábio que nos faz sair das trevas e abraçar a sua poderosa luz. Vigiai, meus irmãos. Palavra de Jesus, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. O Senhor não deixou uma data, não adianta marcar datas. Temos que estar vigilantes o tempo todo, atentos, como se fôssemos receber uma auditoria, e iremos receber a auditoria eterna na nossa vida, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, esteja atento. Isso é mais importante do que qualquer cliente que vai te visitar na tua empresa, do que o teu patrão que vai aí para ver se você está trabalhando direito, seu pai ou sua mãe. Mais importante que tudo isso é o Senhor, que virá pesar as nossas obras, as nossas vidas, as nossas atitudes, se tivermos ou não realmente crido nele, entregue nossa vida a ele, confessando nosso pecado. Você já entregou sua vida ao Senhor? Entregue. Diga: Jesus, eu sou um pecador, eu preciso de ti, me perdoa. Transforma a minha vida. Eu creio no teu sacrifício na cruz do Calvário. Diga isso, entregue sua vida a Jesus e receba a salvação. Quando ele chegar, você estará pronto e servindo. Terceiro conselho também, que é maravilhoso. Jesus disse: não vos perturbeis. Mateus 24, versículo 6, parte B. Tudo acontecendo, Jesus estava dizendo: eu não quero que você se perturbe. Ele estava dizendo: eu quero que vocês estejam confiantes em mim, eu tenho um domínio sobre todas as coisas. O sentimento do cristão, o sentimento da pessoa que teme a Deus não deve ser de agonia, de nervosismo, de pânico. Ora, amados irmãos, queridos amigos,
Todos os pecados são igualmente pecaminosos e sujos diante de Deus. Todos os pecados ofendem a Deus. Mas o Senhor Jesus fez questão de frisar que a incredulidade, a falta de confiança nele, a ansiedade perturbam, não agradam a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus falou aos seus discípulos: não tendes fé? Ó homens de pouca fé, todos os pecados são igualmente sujos e reprovados diante de Deus. Mas a falta de confiança é como se disséssemos a Deus: Senhor, não acredito em ti. O teu poder não é maior do que esse problema que estou vivendo. A minha dificuldade é maior que o Senhor. O Senhor não tem poder para resolver isso dentro de mim, fora de mim. Essa circunstância está fora do teu controle. É isso que estamos dizendo ao Senhor. É como os discípulos naquele dia que viam tantos milagres, estavam lá, viram a multiplicação de pães, Jesus estava no barco, eles estavam com medo. Jesus no barco e eles com medo da tempestade. Quantas vezes nós vemos os milagres de Deus acontecendo o tempo todo, toda hora, todo instante, e estamos com medo. Com medo de quê? Quem pode nos atingir se confiamos em Deus? Se Deus está conosco, quem pode ser contra nós? O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. Não temeremos. 1000 podem cair à direita, 10.000 à esquerda, mas tu não serás atingido. Eu sei que é um dia difícil. São dias difíceis, de escuridão, de trevas, de morte. Mas o Senhor cuida de nós. Confia nele. Jesus disse: quando estiver acontecendo todos esses sinais bem difíceis, não vos perturbeis. Ele falou aos discípulos, João capítulo 14, começou aquele texto maravilhoso que fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele começa dizendo aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Se vocês creem em Deus, creiam também em mim. Porque eu sou Deus. Eu e o Pai somos um. Eu tenho todo o controle. Ele disse: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide. Sabe? Jesus está dizendo para você: não se perturbe. Confie em mim. Creia somente. Creia somente. O desejo do Senhor é que nós tenhamos cautela, é que nós estejamos vigilantes e que nós sejamos confiantes nele, dependendo dele. Não se assuste, não tenha medo. Por várias vezes, Jesus disse aos seus discípulos: não temais, não temais. O medo é uma forma de dizer que Deus não pode cuidar de nós. Eu sei que às vezes é difícil. Às vezes o medo é útil, o medo da cautela, o medo cauteloso, aquele sentimento de cautela, de cuidado. Mas, além disso, é patológico e é patológico espiritualmente também. É doença. Leva você à ansiedade, leva você à depressão, leva você ao estresse. Calma, meu irmão. Calma, irmã. Confia no Senhor em todo tempo. Ele pode fazer tudo por você. É possível? Sim, é possível. É possível ter cautela, é possível vigiar e é possível não se assustar, não se perturbar. Depender de Deus. É possível, se não fosse, Jesus não teria falado para nós fazermos. Ele também se responsabiliza, nos dá força, nos dá condição, pelo seu Espírito Santo Consolador e guia nosso, para que nós consigamos viver aquilo que ele nos pede para vivermos. Viver essa vida maravilhosa. O Senhor nos coloca em lugares altos. O Senhor nos dá força para vencermos. Ele promete que podemos confiar nele. Dependa de Deus. Confie em Deus. Meu irmão, minha irmã, que Deus, que Jesus Cristo Todo-Poderoso te abençoe.